Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de matemática do 6º ano. Vamos começar então com o sumário de hoje. Eixo de simetria e simetria rotacional, depois exercícios. Diz assim, eixo de simetria ou simetria axial de uma figura é uma reta que divide a figura em duas partes iguais, ou seja, duas partes geometricamente iguais, de tal modo que por dobragem é possível fazê-las coincidir uma com a outra. Como vocês podem ver aqui na figura, temos aqui o eixo de simetria. Se vocês repararem, essa parte aqui é a reflexão dessa parte aqui, certo? Agora vamos a exemplo de simetria e assimetria. A simetria é quando não há simetria nas figuras geométricas. Como vocês podem ver aqui, nós temos um triângulo equilátero, é um triângulo onde todos os lados são congruentes. Nós temos três eixos de simetria. Num triângulo isósceles, que é um triângulo que tem dois lados congruentes, nós temos uma simetria. Aqui, triângulo escaleno, onde os lados são diferentes, nós não temos simetria. Quadrado, que é um quadrilátero, onde todos os lados são congruentes e todos os ângulos são retos, nós temos quatro eixos de simetria. Depois, retângulo tem dois, trapézio escaleno não tem eixo de simetria, o círculo tem uma infinidade de eixos de simetria, o losango tem dois eixos de simetria e, por último, nós temos o trapézio isósceles, que tem apenas um eixo de simetria. Ou seja, de uma forma geral, eixo de simetria é uma reta que divide a figura em duas partes iguais, tal que uma parte é a reflexão da outra parte. Entendidos? Vamos agora a um exercício. O aluno terá que desenhar o transformado de cada uma das figuras, essas duas figuras, pela reflexão do eixo R. Já sabem? Volto daqui a pouco para fazer a correção. Vamos agora à correção do exercício. Como vocês podem ver, esta parte aqui é a reflexão dessa parte aqui, segundo este eixo. Aqui nós temos a vermelho, é o transformado, que neste caso é a reflexão dessa figura aqui, segundo o eixo R. Certo? Bom, o segundo exercício diz o seguinte: quantas simetrias de reflexão tem cada uma das figuras seguintes? Nós temos triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, quer dizer, é um polígono de 5 lados, onde todos os lados são congruentes. Depois nós temos um hexágono regular, que é um polígono de 6 lados, onde todos os lados são congruentes. Congruentes, já sabem, quer dizer geometricamente iguais. E o terceiro exercício, quantas simetrias de reflexão terá um polígono regular de N lados? Já sabem, volto daqui a pouco para fazer a correção.
Vamos à correção agora. No triângulo equilátero nós temos 1, 2, 3, ou seja, 3 eixos de simetrias. Vamos procurar agora os eixos de reflexão ou simetria no polígono quadrado. Nós temos 1, 2, 3 e 4, ou seja, 4 eixos de simetria. Pentágono regular. Temos 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, 5 eixos de simetria. Por último, hexágono regular. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos 6 eixos de simetrias. Agora vamos à pergunta 3. Quantas simetrias de reflexão terá um polígono regular com N lados? Se vocês repararem, no triângulo equilátero, que é um polígono regular de 3 lados, nós temos 3 eixos de simetria, ou seja, o número de lados coincide com o número de eixos de simetria. Quadrado, nós temos 4 lados e 4 eixos de simetria. Já no pentágono regular, temos 5 lados e 5 eixos de simetria. Hexágono regular, 6 lados, 6 eixos de simetria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o número de lados coincide com o número de eixos de simetria num polígono regular, certo? Então aqui a resposta será um polígono regular com N lados terá N eixos de simetria, certo? Assim terminamos a simetria axial ou eixo de simetria. Vamos agora para simetria rotacional. Diz assim, uma figura tem simetria de rotação se existir uma rotação em torno de um ponto fixo, que é o centro da rotação, com uma amplitude superior a 0 graus e inferior a 360 graus. O que faz com que a figura coincida com ela própria, deixando-a globalmente invariante. Ao ponto fixo, vocês já sabem que o ponto fixo é o centro de simetria de rotação. Se a única rotação que torna a figura globalmente invariante é a correspondente a uma volta completa, que é 360 graus, diz-se que a figura não tem simetria de rotação. Vamos agora a um exemplo. Nós temos aqui a figura inicial, a nossa figura inicial. Se eu fizer 1/4 de volta, a figura terá a mesma posição que a figura inicial. Se eu fizer meia volta, 180 graus, no sentido positivo, sentido horário, a figura será igual, ou melhor, terá a mesma posição que a figura inicial. Se eu fizer 3/4 de volta, terá a mesma posição que a figura inicial e uma volta completa, que é 360 graus, a figura ficará globalmente invariante. Bom, então nós temos 4 simetria rotacional. Aqui 360 é tomada como uma simetria rotacional, pois ela não é única. Como vocês podem ver, a figura 2, ela não tem simetria rotacional, pois a única rotação que nós podemos fazer para que a figura fique globalmente invariante é uma rotação de 360 graus. Ou seja, nós tomamos 360 graus como uma simetria rotacional quando a figura tem mais do que uma simetria rotacional, certo? Nota, o círculo tem infinitos eixos de rotações, ou seja, se vocês repararem, qualquer rotação de qualquer amplitude que eu fizer, a figura, ou melhor dizendo, o círculo, ficará globalmente invariante. Agora nós vamos para a ordem de simetria ou a ordem rotacional. A ordem de simetria de rotação é o número de diferentes posições
em que a figura parece a mesma quando é rodada durante uma volta de 360 graus, ou seja, uma volta completa. Aqui nós temos 4 figuras. Bom, se eu fizer uma rotação de 180 graus, a figura ficará globalmente invariante, ou seja, ela irá coincidir com a figura inicial. Se eu fizer mais uma rotação de 180 graus, a figura ficará globalmente invariante, ou seja, nós temos duas simetrias de rotação, 180 graus e 360 graus. A segunda figura, se eu fizer uma rotação com o centro aqui de 120 graus, a figura ficará globalmente invariante. Vou fazer novamente uma rotação de 120 graus, depois mais uma rotação de 120 graus, a figura ficará globalmente invariante. Ou seja, nós fizemos 3 rotações. Fizemos uma rotação de 120 graus, uma rotação de 240 graus, seguido de uma rotação de 360 graus. Ou seja, a figura tem 3 simetrias de rotação. Agora, a terceira figura. Nós podemos fazer uma rotação de 90 graus, mais uma rotação de 90 graus, mais uma rotação de 90 graus e depois, por último, uma rotação também de 90 graus, ou seja, 4 simetrias de rotação, que é 90, 180, 300, 270 e 360 graus. Aqui, a figura, como vocês podem ver, tem 6 simetrias de rotação, que é 60, 120, 180, 240, 300 e, por último, 360 graus. Certo? Bom, eu espero que vocês estejam a entender muito bem os conteúdos lecionados, pois agora vamos para exercícios. Diz assim, exercício. Quantas simetrias de rotação tem cada uma das figuras seguintes? Triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular e, por último, hexágono regular. Já sabem, volto daqui a pouco para fazer a correção. Bom, vamos agora à correção. Aqui, se eu fizer uma rotação que é coincidir este ponto com este ponto aqui, a figura ficará globalmente invariante. Mais uma rotação, depois, por último, fazer uma outra rotação que é coincidir este ponto aqui com este ponto aqui. A figura ficará globalmente invariante com o vértice aqui no meio. Então, nós fizemos 3 rotações, que é 3 simetrias de rotação. Então, a figura foi rodada 120 graus, 240 graus e 360 graus. Vamos agora ao quadrado. Vamos fazer esse ponto aqui coincidir com esse ponto aqui, que é fazer uma rotação. Depois, fazer a mesma rotação e, por último, a mesma rotação. Ou seja, foram feitas 4 rotações. Então, nós temos 4 simetrias de rotação, que é 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Vamos aqui ao pentágono, a mesma coisa, só que ali vamos fazer 5 vezes. Então, a figura terá
5 simetria de rotação, basta dividir 360 por 5, nós iremos obter 72, depois 72 vezes 2, nós iremos obter 144, depois 72 vezes 3, nós iremos obter 216, depois 72 vezes 4, nós iremos obter 288, e por último, 72 vezes 5, teremos 360 graus. Por último, uma rotação, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, 6 simetrias de rotação. Nós fizemos uma rotação de 60 graus, 120 graus, 180 graus, 220 graus, 280 graus e, por último, 360 graus, certo? Bom, assim terminamos os exercícios de hoje, mas o aluno terá um exercício para fazer em casa. Que é procurar quantas simetrias de rotação terá um polígono regular de N lados. Antes de terminar a aula, vamos fazer uma síntese. Hoje nós vimos eixo de simetria e simetria rotacional. Vimos que eixo de simetria é o eixo que divide a figura em duas partes iguais ou duas partes congruentes, tal que uma parte é a reflexão da outra. Por último, vimos simetria de rotação, que é uma figura tem simetria de rotação se existir uma rotação em torno de um ponto fixo com uma amplitude superior a 0 graus e inferior a 360 graus, que faz com que a figura coincida com ela própria, deixando ela globalmente invariante. Assim terminamos mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos lecionados hoje. Já sabem agora estudar para aprender e não se esqueçam de fazer o TPC. Até a próxima aula.